Uma tradição que atravessa gerações no litoral de Santa Catarina pode ganhar reconhecimento nacional. É um modo de fazer farinha nos engenhos catarinenses que está em processo de avaliação para se tornar patrimônio cultural brasileiro. E a população pode contribuir por meio de sugestões e informações sobre o tema no site do IPHAN, I-P-H-A-N, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No engenho da família da Custódia, em Imbituba, o silêncio agora faz parte da paisagem. As máquinas estão desligadas porque o ciclo da farinha começa a partir de maio, quando a mandioca está no ponto ideal para colheita e processamento. Mas é aqui que há 44 anos, ela mantém viva uma tradição que começou com o padrasto há 80 anos. Foi ele quem começou o engenho da família numa época em que a farinha era a base da alimentação e também fonte de renda no litoral catarinense. De fazer a farinha, raspar a mandioca, lavar a mandioca, porque a gente raspa na mão, tem areia, então a gente tem que lavar, depois vem ceva, seca ali, depois bota para fornear depois, mas a gente faz o beiju, a gente faz o polvilho para fazer a rosca, igual a minha mãe fazia, minha avó fazia, a mesma coisa. Então, a gente aprendeu isso aí com nossos pais, com nossos avós. Então, a gente continua na tradição. O trabalho envolve um sistema que atravessa gerações. Em Santa Catarina, a chamada farinha fina, mais polvilhada, é uma característica marcante. O polvilho traz influência dos açorianos, que adaptaram conhecimentos europeus aos saberes indígenas já existentes sobre o processamento da mandioca. As outras farinhas dos outros lugares do Brasil, elas não têm polvilho. E isso é uma característica, uma herança cultural que a gente que veio desde a época dos açorianos, quando chegaram aqui e trouxeram a tecnologia da produção da farinha de trigo. E aí juntaram com o conhecimento dos guaranis, que habitavam e que já dominavam essa técnica, né? Só porque aí trouxeram e incrementaram. Então, houve uma adaptação do sistema de produção da farinha de mandioca. Agora, essa cultura típica do litoral catarinense pode ganhar reconhecimento nacional. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, abriu consulta pública para avaliar se o modo tradicional de fazer farinha nos engenhos de Santa Catarina deve receber o reconhecimento como um bem cultural do país. Da mesma forma que o tombamento constitui o patrimônio cultural das coisas materiais, o registro constitui o patrimônio cultural do Brasil das coisas imateriais, que são aquelas que a gente não consegue bem pegar, que são os saberes, as celebrações, as formas de expressão. E para fazer esse reconhecimento, né, é um processo complexo, que envolve muita pesquisa, então, né, justamente foram feitas a pesquisa que formatou o produto final que a gente está encaminhando agora para o reconhecimento. Foi feita em 13 municípios aqui em Santa Catarina, embora a gente saiba que pode haver engenhos, inclusive em muitos outros. É uma pesquisa ampla, então, que chegou a esse dossiê, a esse material final, e a gente também, então, com base nessa pesquisa, produziu um parecer técnico, né, os nossos técnicos aqui do IPHAN, produzimos, então, um parecer que sintetiza esse material todo, e esse parecer é que está na consulta pública. A consulta está aberta até o dia 4 de março. Durante esse período, qualquer pessoa pode enviar contribuição ao Instituto. Depois, todas as sugestões são reunidas num relatório técnico. A decisão vai ser debatida pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural em reuniões marcadas para os dias 10 e 11 de março no Rio de Janeiro. As pautas relacionadas a Santa Catarina estão previstas para o dia 11. A partir desse reconhecimento, a gente tem a possibilidade de ações, eventualmente de editais, de ações junto a outros ministérios, né? Porque uma vez, claro, que o Estado reconheça que um saber é importante para a nação, é claro que a gente busca dar para ele ampla visibilidade e condições de ser preservado, né? Que essas práticas possam continuar acontecendo, que elas tenham viabilidade, né? E que elas sejam apoiadas por toda a sociedade, claro, mas também pelo Estado nas suas múltiplas esferas, município, Estado e também na esfera federal. O processo começou a ser articulado ainda em 2016, por meio de coletivos que formam a Rede Catarinense de Engenhos de Farinha. Em Imbituba,
A Associação Comunitária Rural, a ACORD, participa desde o começo. Criada em 2002 para organizar formalmente a comunidade, a associação representa hoje 30 famílias e beneficia cerca de 1.000 entre agricultores, pescadores e extratores que fazem uso comum do território. Para os representantes, manter o território é fundamental. Boa parte das cidades do litoral já não tem mais áreas rurais suficientes para o plantio da mandioca, que é a base de todo o sistema produtivo. É a gente manter a terra, que é a terra de uso comum, que não existe aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui no sul, eu desconheço comunidade tradicional que tem ainda espaço de uso comum, que é livre o acesso para a manutenção do plantio das etnovariedades de mandioca. São variedades crioulas, ricas em polvilho, que é o que faz o engenho rodar, né? Porque não adianta a gente trazer mandioca de outros lugares que não vão dar esse sabor e essa característica para a farinha, porque ela está sendo registrada pela sua diferença, pelo diferencial, porque ela é uma farinha fina, rica em polvilho. Se aprovado, o modo catarinense de fazer farinha vai ser inscrito no Livro de Registro dos Saberes, reconhecendo oficialmente que o conhecimento preservado nos engenhos faz parte da identidade cultural brasileira, uma tradição que atravessou e vai continuar atravessando gerações. Tem um neto com 15 anos que ele vem todo ano, ele está aqui fazendo a farinha, o Igor. Todo ano ele está junto com o vô. Ele que cuida das prensas ali, que eles vão arrancar mandioca, ele que fica puxando ali. Então já está vindo com meus netos, já estão ajudando já a fazer farinha para não acabar a tradição. Nosso caso é não deixar acabar a tradição. Todo mundo tem o seu trabalho fora, mas naquele meio de fazer a farinha, eles param o trabalho 1 semana, 2 semanas, para vir tudo se juntar para fazer a farinha aqui. E a gente espera muito, muito, muito que se realmente faça alguma coisa pelos engenhos de farinha de Santa Catarina, para que a gente não perca esse patrimônio que não é só do Brasil, mas é um patrimônio da humanidade. Quem acompanha a nossa programação vai lembrar que em outras ocasiões nós já apresentamos aqui reportagens sobre a produção de farinha de mandioca. Temos inclusive a industrialização disso com exportação de produtos a partir da farinha de mandioca. Municípios que rivalizam inclusive em termos de produção, como São João do Sul, Jaguaruna, são alguns dos municípios, o próprio município de Sangão. Tem vários municípios aqui do sul do estado que têm essa produção em uma grande escala e esse processo artesanal, feito, está sendo reconhecido neste momento. É sem dúvida nenhuma um reconhecimento extremamente merecido aqui para a nossa região. Seguimos agora com mais informações a respeito, inclusive, do IPHAN. As contribuições podem ser enviadas até amanhã no site do IPHAN. As pessoas que querem contribuir com alguma informação nesse sentido, procurem o site do IPHAN. E nesta mesma reunião, o IPHAN em Santa Catarina vai levar um outro tema para tentar o registro como patrimônio cultural do Brasil. É a tão famosa pesca com auxílio de botos. A Regina Santiago, superintendente do IPHAN em Santa Catarina, fala sobre a importância dessa cultura para o país ver. O boto sinaliza para o homem a hora certa de tarrafiar, de jogar tarrafa, e aí com isso eles conseguem ter o melhor resultado para os dois. O homem consegue, o pescador humano consegue pescar muito mais, porque o boto empurrou aquele cardume na direção da margem ou do barco onde o pescador está. E o boto também, com a confusão das tainhas, sobra sempre umas boas tainhas para eles. E assim eles vão ensinando, da mesma forma, as gerações de humanos, né, de pais para filhos ou para sobrinhos, vão ensinando como reconhecer e como se comunicar com os botos e pescar com eles. E da mesma forma nos botos, nas famílias de botos, né, principalmente as mães vão ensinando seus filhotes, suas filhotes, e essa tradição vai se perpetuando. E é uma coisa, enfim, excepcional, né, muito diferente, né, e a gente até tem notícias de outras situações em outros lugares do planeta, mas em muitas dessas experiências, né, isso se perdeu. Então hoje a gente tem isso vivo, aí especialmente na região de Laguna, de Araranguá. E além de ser um espetáculo belíssimo, é uma cooperação muito importante e uma responsabilidade muito grande para que toda a sociedade possa
não só conhecer, mas ajudar a construir meios para que esses saberes, né, para que essa colaboração possa continuar acontecendo e sendo conhecida daí pelas gerações futuras.